todos! Estamos na aula 5, parte 1, e falaremos sobre a validade e a vigência das normas constitucionais. Mas antes de iniciarmos este assunto, vamos rever os tópicos da última aula. Nós falamos sobre a estrutura normativa da Constituição Federal, todos aqueles elementos que a integram, e finalizamos o debate referente ao poder constituinte, analisando o poder constituinte derivado. Portanto, agora nós vamos analisar a validade e a vigência das normas constitucionais, porque é fundamental compreender este assunto, esta temática, para depois avançarmos ao tema que será objeto da próxima aula, que é referente à aplicabilidade e hermenêutica constitucional. Quando a gente está falando sobre validade das normas constitucionais, a primeira pergunta que desponta é: o que é uma norma válida? Bem, o conceito de norma válida deve ser visto sob a perspectiva da validade formal e validade material. Então vamos ver por partes. A norma válida é aquela que passou por um processo legislativo vigente e trata-se da validade formal, seguindo todo o trâmite já pré-estabelecido. Também se leva em consideração de existir o que é a compatibilidade da norma com todo o ordenamento jurídico e, portanto, nós analisamos nesta perspectiva a validade material. Tendo em vista essa compreensão de validade formal e material, é interessante destacar o entendimento do STF, que menciona que as normas constitucionais originárias elas são sempre válidas, tanto formal como materialmente, uma vez que o poder constituinte originário é incondicionado e ilimitado. E aí eu peço para vocês lembrarem da aula 3 referente ao poder constituinte originário, porque uma das características do poder constituinte originário é o fato de ser incondicionado e ilimitado. Bem, se ele é incondicionado e ilimitado, esse é o motivo da validade das normas originárias, constitucionais originárias, elas serem válidas tanto formal como materialmente. Formal porque não existe nenhum processo legislativo vigente e que preestabeleça um trâmite para aprovação dessas normas. Ele é fundacional. E além disso também materialmente porque eu não estou verificando se está de acordo ou não, se coexiste com todo o ordenamento jurídico, afinal será iniciada uma nova Constituição. O poder constituinte originário ele é fundacional e tem a característica de inaugurar. Então, nós verificamos que as normas constitucionais originárias, que são aquelas normas que são elaboradas pelo poder constituinte originário, elas são dotadas de validade tanto formal como material. Bem, então vamos agora falar sobre o debate relacionado à validade das normas constitucionais originárias. Não é bem um debate, um entendimento, vamos nos aprofundar em relação ao entendimento do STF. Primeiro, deve-se recordar que na ADIM 815, o STF não adotou a tese do jurista Otto Bischoff, que ele fora magistrado do Tribunal Estadual de Baden-Württemberg, ou seja, não considerou possível a declaração de inconstitucionalidade das normas constitucionais emitidas pelo Poder Constituinte originário quando, primeiro, existisse um direito acima do positivo, como o direito natural, e segundo, quando estivesse em contradição com o núcleo fundamental da Constituição. Então, por exemplo, cláusula pétrea no Brasil. O STF entendeu que as cláusulas pétreas são limitadoras tão somente do poder constituinte derivado. Então, nós conseguimos afastar, conforme o entendimento do STF, a perspectiva de que existe algo, por exemplo, uma cláusula pétrea, que faz com que que o poder constituinte originário seja vinculado materialmente para que as suas normas sejam dotadas de validade material.
Bem, pessoal, passando por isso, então, vamos agora compreender melhor a validade das normas constitucionais derivadas. Bem, já em relação às normas constitucionais derivadas produzidas pelo Poder Constituinte reformador, estas podem ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com normas constitucionais. Então é importante nesse caso nós estudarmos a DIN 3.300 para compreender o posicionamento do STF quanto às normas constitucionais originárias e derivadas, sendo que foi disposto na decisão o seguinte entendimento. Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da tese de inconstitucionalidade das normas constitucionais inferiores, em face de normas constitucionais superiores. Portanto, a Constituição as prevê apenas como limites ao poder constituinte derivado, ao rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo poder constituinte originário, e não abarcando normas cuja a observância se impôs ao próprio poder constituinte originário com relação às outras que sejam consideradas como cláusulas pétreas e, portanto, possam ser emendadas. Na doutrina, portanto, é importante destacar que posicionam-se favoráveis à impossibilidade jurídica do controle abstrato de constitucionalidade de normas constitucionais originárias Gilmar Ferreira Mendes, que é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, outro ministro do STF, Paulo Bonavides, que é um importante doutrinador na área de direito constitucional e ciências políticas, e Jorge Miranda, também jurista muito conhecido, tanto no Brasil como em Portugal, um jurista português e também possui este posicionamento. Bem, agora que nós falamos das principais questões relativas à validade das normas constitucionais, verificamos qual é o entendimento do STF em relação a essa validade, principalmente no que se refere às normas constitucionais originárias, vamos ver agora a vigência das normas constitucionais. Bem, para começar, precisamos iniciar com o conceito. Vigência das normas constitucionais é a qualidade de ser executada a norma. Deve-se salientar que as normas constitucionais, tanto originárias como derivadas, possuem vigência imediata, salvo quando expressamente mencionado o contrário na norma constitucional. Então, quer dizer, a qualidade de ser executada a norma é o que nós podemos compreender como uma norma vigente. Né? A norma vigente é aquela que possui a qualidade de ser executada. Bem, nós falamos sobre a vigência imediata, porque elas, sendo aprovadas, elas já possuem automaticamente, imediatamente, elas entram em vigor, elas são vigentes as normas constitucionais, salvo se houver disposição em contrário. Pode, na própria norma constitucional, falar a data que iniciará a sua entrada em vigor. Então, o que nós podemos concluir que as normas constitucionais passam a vigorar imediatamente na data de publicação, salvo disposição em contrário. Então, quais são as consequências da vigência? Com a entrada de uma nova Constituição em vigor, os efeitos jurídicos são a abrogação da Constituição anterior e a recepção de normas infraconstitucionais. Então vamos ver alguns aspectos em relação à
abrogação da Constituição anterior. Constituição anterior. A revogação trazida pela nova Constituição é, em regra, imediata e total, salvo expressa disposição prevista no ordenamento. Então, exemplo, artigo 34 do ADCT, os Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, que previa a manutenção do sistema tributário anterior por um determinado período para que houvesse a adaptação para a transição que estava sendo realizada. E dois aspectos relevantes, portanto, devem ser apontados neste tópico concernente à Constituição anterior. Primeiro, em relação à desconstitucionalização, que é um fenômeno que ocorrera na França e fora definido por alguns juristas brasileiros, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, autor da importante obra O Poder Constituinte, porém não aceito esse entendimento pelo STF, que entende esse fenômeno como um fenômeno que consiste na incorporação das normas da Constituição anterior como leis infraconstitucionais, quando a nova Constituição não as reproduziu, e 2, inexistente incompatibilidade com a nova Constituição. Portanto, a antiga Constituição ela será incorporada ao ordenamento jurídico como uma norma infraconstitucional se a Constituição não as reproduziu, a nova Constituição, e se não existe incompatibilidade com esta nova Constituição. Mas não é este o entendimento do STF e não é aceito este fenômeno de desconstitucionalização no Brasil. Repristinação. Repristinação é o ordenamento jurídico brasileiro, prevê apenas em casos expressos a repristinação, que se configura quando uma norma revogada retoma vigência por causa da revogação da norma que a revogou. Então, o que é a repristinação? Você tem a norma constitucional A, que é revogada pela norma constitucional B. Se a norma constitucional C revogar a B, não existe o fenômeno de retorno ao vigor da norma constitucional A só porque a B foi revogada. Precisa existir esta possibilidade de forma expressa, ou seja, a norma constitucional A, portanto, retornará a ter vigência, a vigorar no nosso ordenamento. Se não houver expressa previsão da repristinação, não existe repristinação automática. Então, se C revogou B, A continua revogada, porque ela havia sido revogada pela norma constitucional B. Bem, em relação à recepção das normas infraconstitucionais, é interessante falarmos sobre a legislação infraconstitucional anterior. A legislação anterior, que não for incompatível com a nova ordem, é recepcionada. A recepção é um processo de inovação da norma anterior, para a qual se garante a nova validade. Porque imaginem vocês, se cada vez que nós tivéssemos uma nova Constituição, todas as leis deveriam ser reformuladas. Imaginam cada uma das leis terem que ser aprovadas para entrar em vigor no ordenamento jurídico? Como a organização do Estado ela já está estabelecida, quando nós temos uma nova Constituição, a prática, inclusive muito melhor, né, para a manutenção da organização do Estado, é recepcionar as normas que não forem incompatíveis com a nova Constituição. E aí vai ficar a cargo do Poder Judiciário falar expressamente, definir aquelas normas que não foram recepcionadas. No fenômeno
da recepção, analisa-se o que? O conteúdo material da norma. Assim, por exemplo, o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei ordinária pela Constituição Federal de 88 em razão do seu conteúdo. Embora sua forma não fosse compatível com a previsão da nossa Constituição Federal, porque a matéria tributária hoje em dia precisa ser disciplinada por lei complementar. A Constituição a recepcionou, embora ela tivesse sido aprovada como lei ordinária. Por quê? Por causa do seu conteúdo que não era incompatível com a Constituição. Dessa forma, a recepção é uma ficção jurídica para evitar o que? Uma situação caótica de se desfazer, e refazer todas as regras jurídicas ao se introduzir uma nova Constituição. As normas que já forem consideradas inconstitucionais perante a antiga ordem constitucional vão permanecer inconstitucionais. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a repristinação, como nós falamos. Além disso, as leis anteriores à Constituição só podem ser questionadas no controle difuso ou por meio de ADPF em controle abstrato. Além disso, é importante destacar que, conforme o entendimento do STF, a não recepção gera revogação da lei, sendo que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade superveniente. Dessa forma, é importante nós lermos este trecho de uma decisão do STF que mostra o entendimento do STF quanto às leis anteriores em relação à recepção das normas. Vamos ler aqui este trecho, essa passagem. A liberdade de associação, observada relativamente às entidades sindicais, a base territorial mínima, a área de um município, é predicado do Estado Democrático de Direito. Recepção da CLT pela Carta da República de 1988, o que viabilizamos o agrupamento de atividades profissionais e a dissociação, visando a formar sindicato específico. Ou seja, nesta decisão, verificamos o que? Recepção da CLT, que é exatamente a consolidação das leis trabalhistas. Então, como ela tinha sido anterior à Constituição de 88, o STF deixou explícito em sua decisão em relação ao que? A recepção da CLT. Bem, pessoal, em relação à validade e à vigência das normas constitucionais, estes são os principais aspectos. No próximo vídeo, vamos tratar acerca da aplicabilidade das normas constitucionais. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.